5h34. Larissa Lopes em Brasília tem mais informações sobre os processos do ministro Luiz Fux. Como é que ficam esses processos, Larissa, após a mudança de turma? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Olha, Débora, o presidente do STF, Edson Fachin, deve decidir nas próximas semanas se Luiz Fux poderá continuar participando das sessões de julgamento na primeira turma, mesmo estando na segunda agora, e se manterá o caso, por exemplo, de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma ou se vai para a segunda. Isso porque, nesse caso, por exemplo, de Bolsonaro, Fux é o relator. Então, agora cabe ao presidente decidir se ele pode levar o caso consigo ou se ele permanece, então, na turma. Isso já foi visto, Débora, em 2004, no Supremo. Isso na época do então ministro Joaquim Barbosa, que ele mudou também, assim como Fux, da primeira para a segunda turma, e todos os processos que estavam sob relatoria dele foram levados para outra turma. Então, há uma controvérsia nesse caso, porque há quem defenda de que fique na turma ali que foi designada, né, originalmente como competente, ou se leva para outra, porque também há juristas que entendem que essa regra de permanecer na turma ali que já foi vista como a competente para julgar o caso é uma regra excepcional e não absoluta. Então, a tendência é que nas próximas semanas Fachin resolva e decida sobre isso e pode falar isso até numa próxima sessão do Supremo. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações e a manifestação, né, do ministro Fachin, que vai, enfim, por fim a essas interpretações diversas que tem sobre o tema, né? Débora, e falando no ministro Luiz Fux, ele participou de um evento em São Paulo, defendeu aí uma aproximação maior do judiciário com o sentimento do povo. Quem traz essa fala para nós é a Karen Lemos. Oi, Karen. Isso mesmo, boa tarde novamente. A Carol, Débora, também aos ouvintes. Nessa fala, Luiz Fux defendeu que decisões judiciais são democraticamente legítimas quando se aproximam do sentimento do povo, né? Uma fala feita aí durante a palestra do ministro numa feira jurídica realizada em São Paulo nessa sexta-feira. Sem relacionar diretamente a declaração com alguma ação em específico, Fux também disse que o judiciário deve contas à sociedade e pontuou que a justiça não é algo que se aprende, mas que se sente. O ministro acrescentou também que o sentimento do povo é muito importante no momento da decisão dos juízes. Outra fala interessante aqui do Fux também foi quando ele disse que algumas pessoas têm o fetiche, ele usou o termo fetiche, de levar uma causa para a Suprema Corte. E provocou risadas da plateia desse evento ao dizer que todo mundo quer que a causa vá para o Supremo, mas que ninguém sabe quando volta, explicando aí que por muitas vezes os juízes da corte fazem o trabalho de 18 mil juízes. A agenda do ministro ocorre, portanto, aí nessa semana em que ele pediu para trocar de turma na Suprema Corte, né, conforme falamos aí então mais cedo, Carol. Obrigada, Karen.